Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu sou o pastor João Pereira, sou pastor da Igreja Batista Regular Manuel, localizado na rua Irani Almeida de Menezes, no conjunto João Paulo II, em João Pessoa, Paraíba. Vamos para mais uma reflexão na palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14, que diz assim a palavra do nosso Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e acamparam-nos, acampados juntos ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Senhor Deus, abençoa essa mensagem e que todos que estão assistindo sejam edificados, transformados pela vossa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, meus amados irmãos, meus amigos, minhas amigas, nós hoje vamos falar de um tema interessante, é quando acontece milagre em nossa vida. Quando acontece milagre em nossa vida. Essa passagem das Escrituras é uma das passagens mais comentadas ou mais conhecida e comentada do Velho Testamento, né, que é a passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho quando fugiam do exército do Egito. E o que nós podemos perceber aqui nessa passagem é que acontece um grande milagre na vida dos hebreus, né? Então o povo ele tem sido o povo de Israel tem sido um dos povos, ou de um povo mais abençoado, que podemos dizer assim, até na face da terra, né? Então, um povo que nós, pela Bíblia, nós podemos ver que foi um povo que mais aconteceu milagre no meio dele, foi o povo de Israel. Isso ocorreu por várias gerações do povo de Israel. E se tem uma coisa que muita gente deseja ter na vida, né? Muitas vezes nós queremos ter na vida, é um milagre, né? E milagre é o que? Milagre é algo admirável, algo espantoso, algo extraordinário, incomum, ou formidável, que não se pode se explicar
pelas leis naturais. Isso é milagre. Até hoje as pessoas, os cientistas, alguns dias atrás eu estava vendo um documentário a respeito dessa passagem do Mar Vermelho e a, o descrédito, né? Muita gente não, a descrença, a falta de crer que isso realmente aconteceu. Alguns acham que foi num lugar muito bem rasinho do Mar Vermelho. Outros disseram que não é nem no Mar Vermelho, é que poderia ter sido nem um rio do Egito, né, que tinha junco, um lugar que tinha junco, e era muito rasinho, e quando dava um vento, aquele rio secava, e por isso que o povo passou. Mas não tem explicações para explicar tudo conforme a escritura, como está escrito. Então essa passagem ela é muito debatida, muitas vezes até tendo um descrédito pela maioria das pessoas. Então um milagre para algumas pessoas pode ser até algo tão simples, né, como o que aconteceu no Egito aqui, certo? Então para muitos um milagre até uma coisa tão simples pode ser comparada ou considerada como um milagre. Por exemplo, né, a conseguir um emprego, né, na época de hoje, uma pessoa talvez com certa idade conseguir um emprego, pode já achar que isso é um milagre na sua vida, conseguir uma casa própria, um veículo, a cura, né, de uma enfermidade, principalmente isso, né, a cura de uma enfermidade, para muitos é um grande milagre que acontece na sua vida. Então a vida do povo hebreu estava aqui em grande perigo nesse texto, e perigo de morte, né, e só um milagre poderia salvar aquele povo. Então o povo ele estava fugindo do Egito, né, durante 400 anos eles foram escravos do Egito, e após a morte dos primogênitos do Egito, o faraó então decidiu deixar o povo sair, e o povo então foram para essa região e acamparam diante do mar, próximo de duas cidades. E a situação começou a ficar difícil para o povo de Israel. Por quê? Porque Faraó desistiu de deixar o povo ir, e ele formou então, ou juntou o seu grande exército com seus carros de guerra e seguiram o povo de Israel. Mas aqui a gente pode ver que o seu Deus ele age em favor do seu povo, e ele realiza um milagre que foi a salvação daquele povo. E assim como aconteceu com o povo de Israel, nos dias de hoje, meus amados, minhas amadas, meus amigos, minhas amigas, também não é difícil de acontecer. Acontece milagre hoje, acontece, todos os dias acontece milagre. Depende da forma como você acha que seja ou não um milagre na sua vida. Então, assim como Deus fez um milagre na vida do povo de Israel, Ele vai fazer um milagre na sua vida, Ele quer fazer um milagre na sua vida. É apenas você então a esperar a vontade de Deus e ver, aprender como então os milagres acontecem na vida das pessoas. Deus é o mesmo, ele não mudou. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito, que fez aquele grande milagre de abrir o Mar Vermelho e deixar o povo passar a seco, ele também é o mesmo Deus de hoje. Você vê que no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então ele não mudou, ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Em Salmo 90, versículo 2 diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então veja que Deus, ele é de eternidade a eternidade, ele é o mesmo Deus, ele não muda, ele não tem sombra de variação. Então, meus amados, em que situação os milagres, ou em que circunstâncias os milagres acontecem na vida das pessoas, tirando o exemplo aqui do que aconteceu na vida do povo hebreu? Primeira coisa, em que circunstância acontecem milagres na vida das pessoas? Primeira circunstância, quando estão em perigo de morte. Isso sempre acontece quando estão em perigo de morte. Muitas vezes você nem imagina a quantidade de milagres que Deus já proporcionou, já fez na sua vida. Porque se você está assistindo esse vídeo é porque Deus já fez muitos milagres na sua vida, principalmente de te livrar da morte.
no versículo 9 ao 12, a gente pode ver aqui que os egípcios eles estavam vindo atrás do povo hebreu. O versículo 9 e 10 diz assim: e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muitos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então veja que o povo de Israel estava diante de um mar. Então eles estavam diante de uma situação difícil, né? Então eles viram que o exército de Faraó vinha atrás dele, e eles sabiam que estava ocorrendo perigo de morte. O versículo 11 e 12 diz: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazer-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então eles estavam com a certeza que iriam morrer, porque se o exército de Faraó os alcançasse, certamente iriam matar, porque muitos militares do exército de Faraó, como Faraó, haviam perdido seus filhos primogênitos. O Egito havia perdido os filhos primogênitos. Então eles estavam com muito ódio do povo de Israel, eles queriam matar de fato o povo de Israel. E o povo sabia que o confronto, né, o encontro ou o alcance do exército de Israel na vida deles seria sinal de morte. Então só um milagre é que poderia salvar aquele povo. Então todos nós, irmãos, meus amados irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, todos nós corremos perigo de morte. Por quê? Porque o diabo, que é Satanás, ele veio para matar, para roubar, para destruir. Então ele está sempre buscando uma maneira de nos matar, de nos destruir. Se você vai para o Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, veja que o diabo ele está sempre querendo nos matar. Como a gente falou na semana passada, né, aliás, na mensagem passada sobre a vida de Jó, o diabo não se contentava com a integridade de Jó e queria uma maneira de roubar a vida de Jó, de destruir a vida de Jó, de matar aquilo que Jó tinha, a sua vida e toda a sua família. Então o diabo ele está sempre nos atacando, então nós estamos correndo constantemente perigo de morte. Então por isso que só milagres que acontecem em nossas vidas para que possamos estar aqui até hoje, vivo pela graça do nosso Deus. Então nesse momento, muitos podem até estar agora vivendo em situações piores, na zona de perigo, vendo então a sombra da morte bem próximo de si. É como Jó também disse lá no livro de Jó, no capítulo 16, versículo 16, diz: o meu rosto está todo avermelhado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Então, como Jó, como o povo de Israel, diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó logo atrás deles, estavam correndo perigo de morte. Ou seja, a sombra da morte já estava próximo deles. Então, eles sabiam que a qualquer momento poderia ter esse encontro com a morte. Talvez muita gente esteja passando por isso. Talvez você, meu amado, ou alguém de sua família, alguém que você ama, amigo ou amiga, pode estar passando por esse perigo de morte mais acirrado do que você, do que nós que estamos aqui. Então, o que é que pode nos ajudar? Só o milagre pode ajudar você, só o milagre pode ajudar essas pessoas que estão na sombra da morte. E Jesus Cristo, Ele é o único que pode ajudar. Ele é o único que pode realizar esse milagre. Nós podemos ver na palavra de Deus, ainda no Evangelho de João, no capítulo 11, versículos 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Então veja que Jesus está dizendo que Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Aquele que crê nele, mesmo que esteja morto, viverá.
E quem está vivo, né, quem vive e crê nele, nunca morrerá. Então veja que, é claro que aqui a gente tem que entender, né, o que Jesus está dizendo, nunca morrerá eternamente. Fisicamente poderemos morrer ou não, porque se o arrebatamento acontecer ainda hoje, ou a qualquer momento, ou alguns dias, nós não passaremos pela morte. Teremos então a felicidade de não passar pela morte, como diz o apóstolo Paulo lá no Salmo 15, lá na sua primeira carta, no capítulo 15, que tragada foi a morte na sua vitória. Aí em Tessalonicenses, Paulo também diz que quando Cristo voltar, os mortos irão ressuscitar primeiro, os que morreram em Cristo, e os que ficarem vivos serão arrebatados. Então poderá acontecer isso ainda hoje. Então Jesus é o único que pode realizar milagres na nossa vida. Também no Salmo 23, né, versículo 4, quando você está vivendo uma situação difícil diante da morte, o que o Salmo 23 nos diz, né? Um salmo bem conhecido, né? E esse salmo aqui, ele nos dá esse conforto quando o salmista Davi, ele era perseguido, e ele então diz aqui no versículo 4 do Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então veja, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, quando a gente está vivendo na zona do perigo, quando nós estamos vendo a sombra da morte, como nós estamos vendo, a gente não está vendo o inimigo, mas nós sabemos que estamos correndo o perigo de morte. Todos nós. Quem está em hospitais ainda na situação pior, ainda muitos estão passando por situações difíceis, estão sendo entubados, estão internados em situações mais graves, mas nós estamos na iminência ou correndo o perigo de morte. Então só Jesus, só o Senhor Jesus Cristo é quem pode nos livrar da morte. Por isso que o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então só Jesus Cristo é quem pode nos proteger, é quem pode nos livrar da morte. E só Ele é quem pode promover esse grande milagre em nossa vida, que é nos manter vivos. Então, o único que pode nos ajudar é Jesus. Então, ore a Ele, clame a Ele, ore a Ele para que Ele possa salvar você do perigo de morte, do momento que você está vivendo e que nós estamos vivendo. Aqui na palavra de Deus, no livro de Isaías 25, no versículo 8 e 9, olha o que diz esse texto: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo, de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegramos. Então, nos alegraremos. Então, meus queridos, minhas queridas, é só em Jesus que nós podemos ter esse milagre. Só Ele é quem pode promover esse milagre. O homem não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Nenhuma outra personalidade, pessoas que talvez aí recorra a algum tipo de entidade, achando que vai ajudar, que vai tirar o mundo dessa situação. Não. Só Jesus é quem pode realizar o grande milagre de livrar a você e a todos da morte. Como Ele livrou os hebreus da morte, abrindo o Mar Vermelho, e como fazendo aquele grande milagre na vida do povo hebreu, e Ele faz também em nossa vida, nos livrando da morte que nos cerca, que nós já estamos andando na sombra dela. Essa é a primeira circunstância em que Jesus realiza milagre em nossas vidas. A segunda, quando o milagre acontece, é quando nós clamamos ao Senhor Jesus Cristo. Voltando para o texto, lá do livro de Êxodo, capítulo 14, no versículo
10, veja aqui o que diz esse texto. E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então veja, meus queridos, não adianta chamar por um nome qualquer, ou por um nome que não se pode ouvir. Hoje eu vejo ainda muitas pessoas se dedicando a ídolos, buscando ídolos, querendo se apegar a ídolos, rezando a ídolos, buscando a ídolos, achando que os ídolos podem lhe ouvir. Ídolo não vai te ouvir. Só quem está vivo, quem pode ouvir, quem pode ver, é quem vai te ouvir e quem vai responder aos teus clamores. E essa pessoa é Jesus, porque Ele está vivo. E só Jesus é quem pode ouvir o nosso clamor. Por isso que nós devemos clamar só a Ele. O povo hebreu ele estava em aflição. O grande exército de Faraó estava vindo ao seu alcance. E não havia saída para um escape. Diante do povo havia o Mar Vermelho. E atrás vinha Faraó com seu grande exército. E agora, o que fazer? Clamar ao Senhor. Tem momentos, meus queridos, que nós não temos como sair de determinadas situações pelos nossos próprios meios. Talvez, se você pudesse, eu poderia mergulhar e sair nadando. Não daria. Não teria como você fugir do exército nadando. Não teria como você enfrentar o exército. Então, a solução apropriada para um milagre acontecer na sua vida é clamar ao Senhor. Talvez você esteja sendo atacado por um grande exército. Exército de Satanás, exército de todos os lados. Exército que está querendo destruir a tua saúde, destruir a tua felicidade, acabar com o teu casamento, acabar com a tua família. E só um milagre que pode salvar tudo isso. Acabar com o teu emprego, fazer uma mudança na sua vida ou uma destruição na sua vida. Então só um milagre é que pode te ajudar. E só quem pode realizar esse milagre é o Senhor Jesus Cristo. E o que você deve fazer para que esse milagre possa acontecer? Clame a Ele. Não tenha vergonha. Clame a Jesus. Diga: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Olha o exemplo de pessoas que em circunstâncias difíceis clamaram ao Senhor e Ele então atendeu. Você vê aqui, se você for lá para o livro de Isaías, no capítulo 38, do versículo 1 ao 5, o rei Ezequias, quando ele foi avisado que tinha uma grande enfermidade, que essa enfermidade iria matá-lo, que ele iria morrer, o profeta disse: olha, arruma a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. O que foi que ele fez quando o profeta saiu de sua presença? Ele colocou o rosto na parede e começou a clamar ao Senhor, orar ao Senhor Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia dele. E o que foi que aconteceu? Deus realizou um milagre na vida dele. Deus, além de curar a enfermidade dele, deu mais 15 anos de vida para ele. Um outro exemplo aqui de quando as pessoas clamaram e aconteceu um grande milagre na sua vida foi lembra da história do cego Bartimeu, que ele estava lá na entrada de Jericó, e quando Jesus então ele vai passando, o cego não via, né? Ele apenas ouvia. E ele então escutou aquele rumor das multidões. Já imaginou você quando você já viu às vezes você sente, né, o som das multidões, talvez, por exemplo, quem nunca viu aí, por exemplo, um sepultamento com uma quantidade de muita gente. Quando vai passando em frente de uma casa, se você estiver dentro da sua casa, você vai escutar as pessoas passando na frente da casa, ouvindo. Então, Bartimeu viu aquele alvoroço na entrada de Jericó, quando Jesus estava entrando, e ele viu aquele alvoroço e ele perguntou o que é aquilo, o que estava acontecendo. Ele então não via, mas ouvia. Ele ouviu os rumores, o barulho que a multidão estava fazendo, e alguém disse para ele: olha, é Jesus que está passando. Aí ele então começou: Jesus, o Nazareno, o filho de Davi. Então ele começou a clamar, a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava. E muita gente dizia, não, cala a boca, rapaz, não incomoda, te cala, cego. E ele cada vez mais, que as pessoas queriam impedir que ele clamasse, ele clamava mais ainda, até que Jesus parou e foi até ele. Ele disse, que queres que eu faça? Isso está lá em Lucas 18, do versículo 35 ao 39. Ele disse, Senhor, eu quero ver. Aí Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. E ele então teve na sua vida o maior milagre que ele esperava. Ele queria ver. E naquele momento ele viu. O milagre aconteceu. Então, se você clamar ao Senhor, Ele vai realizar milagre na sua vida. Um outro milagre, que muita gente acha que milagre é só a cura de uma enfermidade, como aconteceu esse milagre na vida do rei Ezequias, como aconteceu a visão de Bartimeu. Mas um milagre grande também aqui foi o ladrão na cruz. O ladrão que estava ao lado de Jesus, quando ele pediu, lá no Evangelho de Lucas 23, do capítulo 42 ao 43, quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele não pediu a Jesus, Senhor Jesus, não permita que eu morra. Jesus, não permita que eu parta dessa aqui, me tira daqui. Ele não pediu para Jesus tirá-lo da cruz, mas ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, o maior milagre, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém não é a cura de uma enfermidade, não é ganhar em alguma coisa que você queria muito, não é acontecer algo extraordinário, difícil de se explicar cientificamente ou aos olhos humanos, mas o maior milagre é a salvação da sua vida, é a salvação da sua alma, é você ser salvo por Senhor Jesus Cristo, saber que vai para o céu, saber que é salvo e vai para o céu. Esse é o maior milagre na vida das pessoas, porque Ezequiel morreu, o cego Bartimeu morreu, e o ladrão na cruz morreu, mas agora o ladrão está lá ao lado do Senhor, porque Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Coisa melhor, que milagre maior aquele homem poderia querer naquele momento. Ele foi sábio. Tem muita gente que estão diante da sombra da morte, estão diante do perigo, grande ataque por todos os lados, de Satanás, de amigos, de parentes, de pessoas que querem acabar com você, querem destruir você, querem tirar a tua paz, querem destruir teu casamento, a tua felicidade, querem tirar a tua saúde, querem acabar com o teu emprego, querem atingir todas as coisas que você tem. E você não percebe que Jesus, Ele quer te salvar. Então corra, clame a Jesus. Grite como o cego Bartimeu gritou, Senhor, tem misericórdia de mim. Bartimeu disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então clame ao Senhor que Deus vai te ouvir. No Salmo 40, também acho que é um salmo bem conhecido das pessoas que leem a Bíblia. O versículo 1 ao 3 diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Só o clamando ao Senhor, só clamando pelo nome do Senhor é que milagres podem acontecer na sua vida, meus irmãos. Então, para se obter milagre, o milagre desejado, você tem que clamar ao Senhor. Versículo 15, voltando para o nosso texto, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. Então, meus irmãos, e no Salmo 120, o Salmo 120, ele diz assim, Salmo 120, versículo 1, diz, na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Então é momento agora de clamar ao Senhor. Nós estamos vivendo um momento de medo,
de pânico, a morte está nos cercando. Então, para que um milagre possa acontecer em nossas vidas, devemos clamar ao Senhor. Clame ao Senhor Jesus Cristo. É a única solução. E, em último lugar, como acontece um milagre em nossas vidas? Quando nós confiamos no poder de Deus. Se você não confia, não vai acontecer milagre na sua vida. Mas se você confia em Deus, milagre pode acontecer na sua vida. O versículo 13 de Êxodo, capítulo 14, ele diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Olha o que Moisés diz ao povo: Não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor. Ou seja, Moisés estava dizendo: confie no Senhor. Por que vocês estão tão desesperados? Por que vocês estão assim? Eu sei, irmãos, que quem não tem irmãs e amigos e amigas, quem não tem Cristo, e mesmo aqueles que têm Cristo, muitas vezes diante da sombra da morte, nós tememos. Mas o que a Bíblia diz é que quando você confia no Senhor, Ele faz um milagre na sua vida. Mas ele disse ao povo: não temais, estás quieto e vede o livramento do Senhor. E muita gente deixa de receber milagres porque não confia em que Deus pode realizar. Deus manda Moisés confiar nele. E Deus manda o povo se aquietar. Você vai para o Salmo 46, o versículo 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Ele está dizendo isso para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Isso aqui aquietai-vos, eu sou Deus. Olha a mensagem que Deus está dizendo para você. Calma, sossega, meu amado, minha amada, meu servo, minha serva. Eu sou Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que tem tudo sob controle, o Deus que realiza grandes milagres, o único que faz milagre. Por isso que ele diz: aquietai-vos, eu sou Deus. Então os hebreus, eles estavam encurralados. Eles tinham que escolher pelo menos uma opção para resolver a sua situação. A primeira era render-se. Se achasse que era a única solução, era render-se. A segunda era lutar. Ele não tinha como fazer isso. Primeiro, se ele rendesse, ele morreria. Os egípcios iriam matá-lo. Lutar, não, eles não eram guerreiros ainda. Eles não estavam preparados para uma batalha frente a frente com um exército de Faraó bem armado. E a terceira opção era só confiar em Deus. Então, meus amados, minhas amadas, meus amigos, minhas amigas, nós podemos lutar contra esse vírus com as nossas próprias forças? Não. A gente tenta até se prevenir, a gente se previne, põe máscara, álcool em gel, fica dentro de casa, e nós temos informações de que pessoas que estavam dentro de casa, que não tinham saído de casa, foram contaminadas com o vírus e hoje estão nos hospitais, e muitos já até foram embora, perderam a batalha para o inimigo. Nós não temos como vencer esse inimigo com as nossas próprias forças. A ciência ainda está tentando, o mundo está tentando, mas Deus, Ele é o único que pode nos dar a vida. Ele é o único que pode realizar esse milagre em nossas vidas. Então a única opção que nós temos, primeiro, render-se. Não é o momento de você fazer isso. Aí eu vou me render, não vou mais me prevenir, eu vou me entregar mesmo. Não, você não pode fazer isso. Por isso que nós devemos nos prevenir, devemos usar os meios que estão nos ensinando para nos prevenirmos contra essa pandemia. Lutar, a gente não tem como lutar. O exército desse inimigo é muito grande, mas nós temos a única opção e a correta que nós devemos fazer: confiar em Deus.
confiar nossa vida no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, confiar é entregar a sua vida a Jesus. Senhor, toma a minha vida agora. Então, muita gente perde a salvação porque não confia em Jesus, que é o Salvador, e só Ele é que pode salvar. E não existe outro. Você vai para o livro de Isaías, no capítulo 26, o versículo 3 e 4, ele diz assim: Isaías 26, versículo 3 e 4. Olha o que diz então a palavra do Senhor: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Então, confia no Senhor. Ele diz, porque Ele conservará em paz aqueles que confiam nele, que estão firmes nele. Então, meus amados, minhas amadas, meu amigo, minha amiga, a única opção que nós temos nessa vida agora é confiar em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Confiar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. É entregar a sua vida a Ele. Porque só Ele é quem pode te livrar de todo esse mal. E só Ele pode realizar o grande milagre na sua vida. Milagre de te manter vivo e milagre de te dar a vida eterna. Então, o povo de Israel viu esse milagre acontecer. Deus abriu o mar, o povo atravessou a salvo e todo o inimigo foi derrotado. Você vai para o texto lá de Hebreus, no versículo 21 ao 22, diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E o versículo 30 e 31 diz assim: Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então veja que o grande milagre aconteceu. Deus abriu o mar, o povo passou e Deus matou o inimigo, e o povo viu a morte do inimigo. Se você confiar no Senhor Deus, se você clamar ao Senhor Jesus Cristo, confiar a sua vida a Ele, nós vamos ver amanhã o inimigo derrotado e nós dando glória a Deus, cantando ao Senhor, louvando o nome do Senhor. Mas para isso você precisa clamar ao Senhor e confiar no Senhor. Faça isso, meus irmãos, minhas irmãs. Milagres podem acontecer na sua vida, na vida da sua família, na sua igreja, no seu país, se você clamar ao Senhor, se você confiar em Deus, o Todo-Poderoso. É isso que nós devemos fazer. Se quer um milagre na sua vida, clame ao Senhor. Agora, o maior milagre que você deve desejar é a tua salvação. Não espere para um momento de sombra de morte. Não espere para um momento ainda mais acirrado. Faça isso agora. Entrega a tua vida a Jesus, você que ainda não é crente. Vá em um lugar, aí só você e Jesus, e diga: Senhor, eu quero confiar no Senhor. Eu quero confiar a minha vida ao Senhor. Recebe esse pecador, essa pecadora. Me perdoa e toma a minha vida e salva-me, Senhor. Isso é o maior milagre que pode acontecer. Porque quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu. Então faça isso. Entrega a sua vida a Jesus. E para você, meu irmão, minha irmã, saiba disso. Deus, Ele nos livrará de todo mal. Ele está conosco. Ele não vai sair jamais da nossa presença. Ele está sempre conosco e vai sempre estar. Então confia nele e clama.
ore a Ele constantemente, sem cessar. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Senhor, pela palavra e que ela atinja os corações de todos que assistiram a esse vídeo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.